Bom, por fim, vamos falar sobre colisões perfeitamente elásticas. As colisões perfeitamente inelásticas e as perfeitamente elásticas são as que vão surgir mais em problemas que vocês eventualmente venham resolver em exercícios. Na vida real, se vocês fossem analisar situações reais de fato, elas seriam mais incomuns. A perfeitamente elástica, especialmente, não existiria, ela é ideal, né? Então, o que a gente objetiva aqui? Vamos lá. A gente tem de novo uma situação, um objeto de 2 kg se movendo aqui para a direita 15 metros por segundo, um objeto de 3 kg se movendo para a esquerda a 20 metros por segundo. A gente quer saber qual é a velocidade desses dois objetos depois da colisão, depois que eles colidem. E para tanto, a gente vai fazer uso de duas coisas que a gente tem certeza aqui. Primeiro, que a quantidade de movimento antes da colisão é igual à quantidade de movimento depois da colisão. A segunda coisa da qual nós vamos fazer uso aqui é que a velocidade relativa de afastamento é igual à velocidade relativa de aproximação, porque a colisão é perfeitamente elástica, ok? Então, partindo dessa primeira equação, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. A quantidade de movimento antes é dada pela quantidade de movimento da partícula 1. Vamos chamar essa partícula de 1 e vamos chamar essa partícula de 2. Então, é a quantidade de movimento da partícula 1 antes do movimento, ou antes da colisão, desculpa, mas a quantidade de movimento da partícula 2 antes da colisão. E isso tem que ser igual à quantidade de movimento da partícula 1 depois da colisão, mais a quantidade de movimento da partícula 2 depois da colisão. Pois bem, reescrevendo isso aqui agora com o que a gente tem de valores numéricos, a quantidade de movimento da partícula 1 antes da colisão é a massa da partícula 1 vezes a velocidade da partícula 1. Por comodidade, vamos admitir que esse sentido seja o sentido positivo. Então, a gente tem aqui uma velocidade de 15 positivo. Mais a quantidade de movimento da partícula 2, a gente vai ter então aqui a massa vezes a velocidade dela, que nesse caso vai ser menos 20, porque é contra o que a gente escolheu como positivo. Do lado de cá, a gente tem a quantidade de movimento da partícula 1 depois da colisão, que vai ser a massa da partícula 1, vezes a velocidade dela depois da colisão, que nós vamos chamar de velocidade da partícula 1 final, ok? Mais a quantidade de movimento da partícula 2 depois da colisão, que seria a massa dela, vezes a velocidade dela depois da colisão, que nós vamos chamar de V2F. Então, fazendo essa conta, isso aqui dá 30, isso aqui dá menos 60, a gente fica aqui com menos 30, igual a 2 vezes a velocidade da partícula 1 depois da colisão, mais 3 vezes a velocidade da partícula 2 depois da colisão. A gente tem uma equação e duas incógnitas. Ainda bem que a gente tem outra equação de onde a gente pode extrair informações, que é esta equação aqui. Perceba, a velocidade relativa de afastamento deve ser igual à velocidade relativa de aproximação. Como um deles se move a 15 metros por segundo e o outro se move no sentido contrário a 20 metros por segundo, a velocidade relativa de aproximação é 35 metros por segundo. Logo, a de afastamento também. 35 metros por segundo. Pois bem, como que eu calculo a velocidade relativa de afastamento? Lembra, velocidade relativa, vou colocar aqui, velocidade relativa ou de afastamento ou de aproximação, tanto faz, é a velocidade de um menos a velocidade do outro. Como a gente está calculando a velocidade relativa de afastamento, então a velocidade do 2 depois da colisão menos a velocidade do 1 depois da colisão. E isso tem que dar igual a 35. Perceba que a presença do módulo aqui significa que, na prática, V2F menos V1F dá 35
e que V1F menos V2F, ou, né, V1F menos V2F dá 35. Então, a gente tem duas opções. A primeira opção que a gente pode analisar é essa. V2F menos V1F dá 35. Então, tá aqui de novo nossas duas incógnitas. A gente isola qualquer uma delas e substitui nesta equação aqui. Nós vamos achar o seguinte. Nós vamos achar que V1F é igual a menos 27 metros por segundo. E vamos achar que V2F é igual a 8 metros por segundo. Perceba? 27 para um lado, 8 para o outro lado. A gente soma 35, né? Soma os módulos. Isso aqui significa 27 para a esquerda. Isso aqui significa 8 para a direita. 27 para a esquerda, 8 para a direita. A gente soma os módulos na velocidade relativa de 35. A outra possibilidade para a gente seria essa. V1F menos V2F igual a 35. Se a gente isolar um deles aqui, substituir na primeira equação que a gente tinha, a gente fica com V1F igual a 15 metros por segundo e V2F igual a menos 20 metros por segundo. Perceba, essa situação que nós acabamos de descrever aqui é a situação antes da colisão. V1F se move com a velocidade de 15 positivo para a direita, V2F se move com a velocidade de 20 negativo para a esquerda. Portanto, essa deve ser a situação depois da colisão. Uma das partículas, a partícula 1, vai retornar com uma velocidade de 27 metros por segundo e a partícula 2, mais pesada, vai voltar para o outro lado com a velocidade de 8 metros por segundo. Aqui você pode conferir agora, calcule a quantidade de movimento total antes da colisão, que deu menos 30, lembra? E calcule a quantidade de movimento agora depois da colisão e veja que vai dar também menos 30. Outra tarefa para você é calcular a energia cinética do sistema antes da colisão e depois da colisão e notar que vai dar exatamente o mesmo valor nos dois casos, ok? Então, bons estudos!